então, na sequência da mensagem, para o quinto segredo que eu quero compartilhar contigo nesta noite, desses 8 segredos de vida vitoriosa, de sucesso alcançado por Daniel. Abra sua Bíblia comigo então aí, você está em Daniel capítulo 1, verso 11 e verso 12. Daniel tinha uma capacidade diplomática, Daniel tinha um poder de diplomacia que é maravilhoso. Versículo 11 do capítulo 1. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Se você não é um leitor atento da palavra, o versículo 11 e 12 passa batido, mas observa que Daniel, ele já tinha feito este pedido ao chefe dos eunucos. Observa então, versículo 9, nós lemos 11 e 12, mas observa o que diz o verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Observa que havia um pedido de Daniel 8. De Daniel, no versículo 8, dizendo que ele propõe no seu coração, em cima do aspecto da determinação, em cima do aspecto da resistência, Daniel propõe no seu coração não se contaminar, e ele pede ao responsável para que não deixasse ele participar daquelas iguarias. O chefe do eunuco, a princípio, não quis atender. Isso pode me custar a vida. Eu recebi uma ordem direta de cuidar da alimentação, da bebida de vocês, e vocês irão se apresentar diante do rei. E se vocês não estiverem formosos de aparência, sou eu que perco com isso, a minha vida que está em risco. E Daniel, com a sua diplomacia, Daniel, com a sua elegância, ele é chamado o piedoso da diplomacia. Daniel, com educação, com um princípio de diplomacia, diz a ele: nos experimenta, eu te peço. Nos dê 10 dias, então. Nos experimente por um período de 10 dias, com legumes, com água. E depois a gente se apresenta a você. Então, se a nossa aparência não tiver igual aos demais, cessa e a gente participa. Aquele homem com a sua educação, aquele homem com a sua diplomacia, ele conquistou o coração daquele responsável pela guarda, responsável pelo cuidado daqueles homens que estavam no palácio de Nabucodonosor. Queridos, não tem portas que não se abram diante de uma pessoa educada. Não tem portas que se permaneçam fechadas diante de alguém que usa a diplomacia, a educação. Quantos casais estão sofrendo sérios problemas por ordem da falta da diplomacia, da educação, de se pedir com carinho, de se pedir de maneira que alcança a pessoa, desmanchando a pessoa na elegância, na educação. A diplomacia, a educação, ela desmonta as pessoas ignorantes, as pessoas brutas. Elas são completamente desmontadas quando se depara com alguém educado,
alguém elegante, que não desce ao nível daquele violento, daquele agressivo, daquele que gosta, numa linguagem popular, de fazer barraco, de fazer escândalo. Não. Daniel consegue convencer o chefe dos eunucos com a diplomacia, com a elegância. Parece-me que Daniel, na sua diplomacia, na sua elegância, saía e entrava de qualquer ambiente, em qualquer circunstância, sem se fazer notar, se perceber. Tem pessoa que chega atrasada numa determinada reunião, no momento de um culto de celebração, e ao invés de entrar em silêncio, quietinho, discreto, ir para o seu lugar, ele entra, cumprimenta todo mundo, acena para todo mundo, chama a atenção de todo mundo, e ainda derruba uma cadeira, esbarra em alguém, chuta a muleta do outro. Daniel, na sua diplomacia, na sua elegância, Daniel entrava e saía dos ambientes com uma diplomacia linda, com uma elegância maravilhosa. Então, nesse quinto segredo de Daniel, eu aprendo que eu preciso buscar para mim essas características, ou essa específica de Daniel, da diplomacia, da elegância, da maneira de tratar, da maneira de responder. Às vezes, uma pessoa lhe pergunta algo, lhe procura para lhe pedir uma ajuda, um esclarecimento, alguma coisa, e a pessoa é deselegante, não responde, visualiza às vezes a mensagem, não responde, responde 4, 5 horas, ou às vezes vai responder no outro dia. É tão deselegante isso. Mas a educação, o princípio da educação, gera nas outras pessoas uma imagem positiva a seu respeito, do que é você transmite qual é a sua essência no tratamento, na forma educada de se comportar, de sair, de chegar. Você demonstra quem é você, que princípios você tem. Daniel me ensina então, num quinto segredo, ser um homem que exercia a diplomacia da piedade. Vamos lá, sexto segredo, capítulo de número 6 de Daniel, versículo de número 10. Daniel 6, versículo 10. Estamos falando de um homem que foi levado muito novo, cativo, para a Babilônia, e ficou a serviço do rei Nabucodonosor, no palácio real, a serviço do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 6, versículo 10, e esses três últimos segredos de Daniel, eu considero de uma importância primordial para mim. Ainda que Daniel, eu falei sobre as raízes profundas que Daniel tinha em Deus, a ponto de, sob uma ameaça de morte, de revelar o sonho do rei, e o rei não conta o sonho, eles tinham que adivinhar o sonho e a interpretação. Daniel vai buscar em Deus, orar ao Senhor, para buscar essa revelação. Daniel tinha raízes profundas, mas esses 6, a partir do sexto segredo, sexto, sétimo e oitavo, tem alguma coisa aqui que para mim, particularmente, mexeu muito. O versículo 10 do capítulo 6 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém.
e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse versículo 10 me ensina coisas tremendas, me revelam coisas tremendas a respeito de Daniel. Os seus amigos, entre aspas, percebendo que o rei, agora já não Nabucodonosor, mas Dario, iria constituir a Daniel com uma liderança muito grande sobre o governo da Babilônia, eles começam a perseguir Daniel. O rei vai elevar Daniel muito alto. Daniel será colocado com uma liderança sobre nós. Queridos, é interessante nós analisarmos que estes que perseguiam Daniel eram da linhagem de Israel, eram seus irmãos, estavam contados com aqueles que foram levados cativos para servir ao rei. Então eu já entendo que muita coisa de luta que eu e você estamos sujeitos a passar, nós estamos sujeitos a passar no que diz respeito aos relacionamentos mais próximos, aos que estão mais próximos de nós. Quem são? Os nossos parentes, a nossa família. São irmãos de sangue, são judeus que são levados cativos para o serviço dentro do palácio do rei. E esses camaradas, eles não se alegram com os que se alegram. Tem dificuldades de muitos se alegrarem com a minha vitória e com a sua vitória. Um irmão chega e me entrega a chave de um carro e diz: pastor, consagra ao Senhor, ore, abençoando a chave desse veículo, Deus nos tem dado. Tem pessoa que tem dificuldade de alegrar com a vitória do irmão. Tem dificuldade de se alegrar com a conquista que o irmão obteve. Uma casa própria, um automóvel, a bênção de um filho que passou numa faculdade, num concurso público, enfim. Há uma facilidade para chorar junto, mas para alegrar, compartilhar da bênção do irmão, tem dificuldade para isso. E é bíblico, infelizmente é bíblico. O primeiro assassinato foi gerado por conta disso. Deus se agrada da oferta de um, não se agrada da oferta do outro. A oferta de um tinha sangue, a oferta do outro não tinha sangue. Sangue fala de renúncia, sangue fala de prontidão, sangue fala de vida, de disponibilidade. Abel põe a sua vida sobre o altar ao oferecer o melhor dos seus animais a Deus. Caim não traz vida no altar. Caim traz legumes, Caim traz folhagem. Deus se alegra com a oferta de Abel e não se alegra com a oferta de Caim. E isto gera morte no coração do irmão, e o irmão tira a vida do outro. Esses irmãos patrícios de Daniel, vamos dizer assim, dentro da Babilônia, ao perceberem que o rei iria promover Daniel, começam a se levantar contra Daniel de todas as maneiras. Eles procuram todas as formas para atingir Daniel. O capítulo 6 você encontra isso numa leitura mais detalhada. Fuçaram a vida de Daniel completamente, de frente para trás, de cima para baixo, aos avessos, não achou nada. Daniel tinha uma vida limpa, Daniel tinha uma vida honesta, Daniel tinha uma vida na presença de Deus. Os camaradas perceberam que na casa de Daniel tinha um quarto alto, e que Daniel, a despeito de toda a sua correria, por conta das suas ocupações no palácio, ele era um homem somente abaixo do rei Dario. Era como José no Egito,
abaixo do rei Faraó era ele. E eles procuram de todas as maneiras tragar a vida de Daniel, não consegue. E Daniel, a despeito de todas as suas ocupações, a despeito de todas as suas tarefas, as mais variadas e que lhe preenchia toda a agenda, o texto me deixa claro que Daniel, 3 vezes ao dia, como ele antes costumava fazer, ele subia para o seu quarto e ele orava ao Deus de Israel. E eles falaram: é aqui que nós vamos pegar Daniel. Cria-se uma lei, o rei, para encher o seu ego, assina, decreta, vira lei, que num período de tempo ninguém deveria fazer outra oração a outro Deus senão a Dario. E Daniel fica sabendo disso, e mesmo assim, como de costume, o texto deixa bem claro, ele sobe para o seu quarto e vai ter o seu secreto com Deus. Então vamos lá. O 6º segredo que eu aprendo com Daniel: eu preciso adquirir hábitos verticais. Eu falei lá atrás que Daniel tinha no seu segredo, no seu quarto segredo, ele tinha raízes profundas em Deus. Já aqui no versículo 10 do capítulo 6, eu aprendo que este mesmo homem que tem raízes profundas, ele também tem uma relação muito forte aqui, na vertical. Daniel mantém um canal aberto com Deus o tempo inteiro, 3 vezes ao dia, independente da situação que ele está passando, independente do momento. Não importa a situação que ele está vivendo, ele mantém este canal de comunicação com Deus aberto. Cuidado para não interromper esse sinal de comunicação. Não deixe esse sinal ficar fraco, não. Agora, nesse tempo que estamos vivendo aí de quarentena, pessoas em casa, a internet do mundo virou coisa de louco. Ninguém consegue, às vezes, uma transmissão perfeita. É difícil. Milhões usando naquele mesmo momento. Não tem rede de internet que dê conta de dar uma comunicação limpa, perfeita, bonita. Que dificuldade foi aquela do presidente da República? Ele ficou nervoso na transmissão do dia 12. Feriado de Páscoa, aquele momento lá, 4 horas da tarde, no Palácio do Planalto, com várias lideranças evangélicas do país, e a internet não colaborava, o sinal estava ruim, a frequência de vez em quando caía. Daniel mantinha a sua sintonia, o seu canal de comunicação com Deus aqui na vertical, limpo, sem interrupção, perfeito com Deus. Tanto para ele ouvir, quanto para Deus ouvi-lo. É necessário mantermos um canal de comunicação com Deus o tempo inteiro. Amém ou não amém? O 6º segredo de Daniel, então, eu aprendo que eu preciso ter relação aqui, na vertical com o Senhor. Muitas das vezes estamos tendo problema para ter dificuldade para ter relações aqui na horizontal, porque a relação da vertical está com problema. Não estamos com um canal aberto de comunhão com Deus e muitas das vezes não conseguimos ter aqui na horizontal, no relacionamento do esposo com a esposa, no relacionamento familiar com os filhos, no relacionamento das relações sociais do dia a dia, entre patrão e empregado. Mas na medida em que você manter este canal da vertical sempre limpo, sempre limpo, com tempo, com critério, você vai ter uma sensibilidade maior com Deus, e isto vai te ajudar nos relacionamentos aqui na horizontal. Amém ou não amém?
99% das pessoas, quando vêm para um momento de aconselhamento, de pedido de oração, de ajuda, e a gente pergunta: quanto tempo você tem tirado em oração com Deus? Qual a sua rotina de oração? Como que você tem se dedicado na oração com Deus? Ah, pastor, há muito tempo que eu não sei o que é fazer um jejum. Há muito tempo que eu não sei o que é tirar tempo para estudar a palavra, para ter uma vida de consagração. O canal da vertical está com problema. E se o canal da vertical está com problema, você pode crer que a horizontal vai ter reflexo disso também. Não tem como ter um bom relacionamento na horizontal se o canal aqui da vertical com Deus está com problema. Quem está entendendo diz amém. Vamos lá. Sétimo segredo que eu aprendo então com Daniel. Ainda no versículo 10 que nós lemos. O texto sagrado deixa bem claro que Daniel mantinha janelas, no plural, não é uma janela, é janelas, e essas janelas eram abertas para a banda de Jerusalém. Sabe o que Daniel me ensina? Sabe o que eu aprendo com o sétimo segredo de Daniel? Aversão a quarto escuro. Aversão a quarto escuro. Daniel tinha janelas e ele mantinha essas janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel então tinha aversão a ambientes escuros. Ambientes escuros fala de todo tipo de coisa que praticamos, fazemos ou pensamos, que não pode ser compartilhada, que não pode ser dita, que ninguém pode ficar sabendo. Os nossos quartos escuros, que não damos acesso a ninguém, que ninguém pode tocar nesse assunto, não dou liberdade para ninguém falar nesse assunto. Aversão a quarto escuro. A vida de Daniel era limpa. Daniel tinha uma vida clara, Daniel tinha uma vida transparente. E esse capítulo 6 é recheado disso, porque procuraram na vida de Daniel algum ponto obscuro para prendê-lo, para colocar algemas, grilhões. Não conseguiram achar, porque Daniel tinha janelas abertas. Daniel não tinha ponto de obscuridade. Daniel não tinha nada preso, negro, que não podia ser compartilhado. Amém ou não amém? Atento a isso. Não permita que o teu coração, não permita que nenhuma situação da sua vida, o inimigo venha lhe trazer algemas. O inimigo vem lhe trazer mordaça. Não permita. Você é livre em Deus, eu sou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, querido. O inimigo de nossas almas não pode colocar algemas em nós, em nada. Em nada podemos ser presos, algemado, em palavra, em atitude. Olha, eu vou te falar aqui esse negócio aqui, vou te compartilhar isso aqui, mas fica, entendeu? Ninguém pode saber disso. Você parece que já está se prendendo àquela pessoa, àquela situação, àquela circunstância. É claro que tem momentos que a pessoa, num aspecto espiritual, vamos dizer assim, a pessoa lhe pede uma oração, lhe confidencia algo. Por favor, me ajude em oração, mas não espalhe isso aí não, é uma outra situação. Mas quando alguém vem e diz, participa comigo desse negócio aqui, fica só entre nós, é escuso, é ilegal, ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém sabe, mas
O mais importante da história está sabendo de tudo. O eterno Deus está como chama de fogo em cima de todos nós. Não vou participar disso. Não quero ter algema com ninguém. Não quero ter minha vida presa a ninguém. Amém ou não amém? Daniel mantinha janelas abertas para Jerusalém. Não se prenda. Eu me lembro quando eu dirigia conselho de pastores numa cidade no interior do Goiás. Por 3 anos eu fui líder do conselho de pastores. E quando se criou o feriado municipal, e aí virou lei, é um feriado municipal, a gente tinha uma verba. O conselho de pastores da cidade tinha uma verba da prefeitura para poder organizar aquela festa naquele dia. E eu me lembro que eu nunca fui ao gabinete do prefeito pegar aquela verba para ajudar a fazer o evento sem levar comigo o tesoureiro do conselho de pastores. E aquele irmão muito simples, muito humilde. Um dia eu lavando meu carro na porta de casa e ele me viu lavando o carro lá com a bermuda abaixo do joelho. E ele passou de moto, buzinou e foi embora, foi fazer o programa de rádio. E daqui a pouco um presbítero me liga: pastor, o senhor está ouvindo programa de rádio? Aí eu falei: não, eu estou lavando o carro aqui, escuta aí, depois a gente fala. E eu abri a porta do carro, liguei na rádio comunitária da cidade. E o irmão estava lá, mas estava sentando a lenha em mim. O pastor disse que é homem de Deus, chegou na cidade agora, é homem de Deus e está com um shortinho no meio da rua. E eu falei: Jesus, eu estou com a bermuda quase do tamanho de uma calça. Mas para não causar escândalo, beleza, botei o carro para dentro, lavei o carro dentro de casa. Mas Deus, que é perfeito em tudo que faz, aquele homem vem compor conosco a diretoria do conselho de pastores e ele pega a liderança da tesouraria. Não teve uma única vez das verbas que eu recebi da prefeitura que ele não estivesse junto. Não tinha um cheque que o secretário de finanças da prefeitura vinha passar para mim, organizar o evento, que eu não tocava. Eu dizia: é ele é o tesoureiro do conselho, ele que pega. E aquilo foi gravando algumas mensagens no coração daquele pastor. Quando nós comunicamos à igreja a nossa transferência, e eu fiz uma reunião com os pastores da cidade, que compunham o conselho, falei: olha, irmãos, eu estou indo transferido, e eu gostaria que o pastor José fizesse aí a leitura, então, do financeiro do conselho de pastores. E ele fez a prestação de conta, e quase R$3.000 ficando no caixa do conselho, assinamos ali. E no dia da minha despedida daquela igreja, uma fila enorme de irmãos para me cumprimentar, ele estava lá, e ele foi o último. E ele, com a gravata, me deu de presente, chorando, e falou: olha, você é um homem de Deus. Onde você estiver, lembra de mim, me abençoa, você é um homem de Deus. Daniel mantinha janelas abertas para Jerusalém. Mantenha o seu canal com Deus limpo, não se prenda a nada, não se permita ficar preso a nada ou a ninguém. Nenhuma circunstância lhe ponha algema. Amém, queridos? Nenhuma circunstância lhe permita pôr algemas. O Cristo bendito de Nazaré, o Filho amado da irmã Maria, o carpinteiro da Galileia, ele quebrou o jugo, ele quebrou a cadeia, ele quebrou as algemas. Nós somos livres em Cristo, livres em Cristo, somos livres no Senhor. Nada do passado, nada do presente, nada do futuro, do porvir, vai me pôr algemas, principalmente na minha mente,
nem no meu coração, para isso não ser reflexo na minha vida, na minha carne, eu sofrer na minha carne reflexos da prisão interior. Não, Cristo me libertou. Não devo nada a ti, Satanás. Não devo nada a ti, Satanás. Satanás se apresenta para o monge Martim Lutero e diz a ele: você está querendo iniciar um novo movimento? Você está querendo iniciar uma nova igreja? Você que fez isso, você que fez isso, você que fez aquilo, aí saiu enumerando a relação de pecados de Lutero. Lutero falou: fiz, mas não esqueça de colocar nessa sua relação de acusação: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Somos livres, irmãos. Não aceite amarras, não aceite acusação, não permita quartos escuros na sua mente, na sua alma, no seu interior. Mantenha o seu canal de comunicação com Deus livre, aberto, mantenha a sua comunhão com o céu perfeita. Louvado seja Deus. Capítulo 10, para a gente finalizar esta mensagem, finalizarmos o culto esta noite. Capítulo 10 de Daniel. Um anjo de Deus anuncia a este homem excepcional coisas profundas, tremendas, relacionadas ainda a eras futuras. E Daniel fica por entender muito da revelação, não consegue absorver muita coisa, e Daniel vai para o choro, Daniel vai para o jejum, Daniel vai buscar em Deus as respostas daquilo que é tão profundo, que é tão sério para ele. Observa o versículo 3 de Daniel 10. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 21 dias, muita gente gosta de fazer o jejum de Daniel, os 21 dias de Daniel, à base de água. Daniel vai consagrar a Deus, Daniel vai buscar a presença do Senhor, para entender coisas eternas, para entender a revelação de coisas gloriosas. Daniel se abstém de alimentos que ele diz que é desejável. Desejável o quê? A carne, vinho, carne, alimentos desejosos que me enchem os olhos, que me salta a carne. Eu disse não à carne. Não, carne, você não me domina. Não, carne, você não me guia. Não, carne, você não direciona meus passos. Daniel me ensina no 8º segredo a trocar o superficial pelo sacrificial. Daniel me ensina no capítulo 10 a trocar o que é efêmero, passageiro, superficial pelo que é sacrificial. 21 dias de jejum, de choro, de clamor, de oração. Senhor, me dê a interpretação. O que quer dizer isso? E diz o texto, se você seguir a leitura, que o anjo aparece para ele e diz: "Ô homem amado, ô homem amado, aleluia, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei,
e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés como cor de bronze assalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, mesmo assim caiu sobre eles um grande temor, fugiram escondendo-se. Fiquei só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio não retive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou, e fez com que me movesse sobre meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejável. Daniel, homem muito desejável, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levante-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando comigo essas palavras, abaixei o meu rosto, fiquei mudo. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, dizendo: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, aquieta-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque tens me confortado. Aleluia. Este homem tem qualidades fantásticas. Este homem, a vida dele aqui repercutiu na eternidade. Era como Jó. Tens visto, Satanás, meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó, a vida dele dava respaldo na eternidade. Por 2 vezes o anjo diz a Daniel: tu és um homem muito amado. Aleluia. Tu és um homem muito amado. Quando você colocou o teu coração a compreender o segredo dessas profecias, eu saí para te dar resposta, porque você é um homem amado, você é considerado no céu, e eu vim para dar resposta da revelação a você. Mas o príncipe da Pérsia, o principado dos ares que domina a Pérsia, me impediu, e eu voltei. Mas Miguel, o principal, o arcanjo, ele rompeu e veio pelejar, e veio batalhar com o príncipe da Pérsia. Olha a intensidade de batalhas espirituais que são travadas por nós, irmãos. 21 dias demorou, 3 semanas de batalhas no céu
da Pérsia naquela época, para Deus trazer a revelação para Daniel no tocante a coisas que estamos vivendo hoje e que viveremos daqui a pouco, pois a esquina do arrebatamento estamos chegando perto dela. O que Deus revelou a Daniel lá está já se cumprindo, já está para se cumprir. Fique de pé, por favor. E eu quero recapitular contigo. Segredos de Daniel: treinado para a adversidade. Segredo de Daniel: capacidade de determinação. Segredo de Daniel: capacidade de resistência. Segredos de Daniel: raízes profundas em Deus. Segredo de Daniel: diplomata da piedade. Sexto segredo de Daniel: hábitos verticais. Sétimo segredo: aversão a quarto escuro. Tudo que é feito na obscuridade, não conte comigo. Tudo que for feito para não poder declarar, não estou junto, não conto comigo. E oitavo segredo: ele troca o que é superficial pelo que é sacrificial. Eu sei dar valor em coisas eternas. Eu sei dar valor no que é que realmente preciso para minha vida, para minha casa e coisas que vão determinar o meu futuro na presença de Deus. Amém? Finalizo com vocês essa mensagem nesta noite. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude. Oh Pai, nós oramos por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Precisamos, Senhor amado, da Tua ajuda para vivermos em dias tenebrosos. Precisamos do socorro do Senhor para vivermos em dias de adversidade. Como precisamos de Ti, Pai, como precisamos do Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos na condução dos nossos dias, que nós possamos estar guardados em Deus, fortalecidos no Senhor. Espírito Santo, nos guie os passos na direção de tudo aquilo que o Senhor tem de orientação para as nossas vidas. Capacita-nos para o dia da adversidade. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos determinados, a criarmos resistência. Ajuda-nos, Espírito Santo, a criarmos raízes profundas em Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mantermos comunicação contigo, comunhão contigo, a estarmos em sintonia com o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mantermos janelas abertas na comunhão com o Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não participarmos de nada que seja obscuro, que não é legal, que é imoral ou que é amoral. Ajuda-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude a viver uma vida de forma sacrificial, em que eu me apegue e eu esteja com meu coração completamente entregue no que é verdadeiro e não no que é passageiro. Ajude-nos assim, em nome de Jesus.